Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nossa reflexão neste ano da oração, buscamos hoje uma catequese do Papa Francisco que ele fala da oração na liturgia. A liturgia ocupa lugar privilegiado na forma de rezar do cristão. Nossa oração é comunitária, nossa fé é em comunidade. Assim nós somos chamados a celebrar a liturgia, celebrar os sacramentos como um encontro verdadeiro com o Cristo presente, o Cristo real, o Cristo vivo entre nós. Em cada liturgia celebrada, Cristo se faz presente. Ele é o centro da liturgia. Um tema muito atual, porque muitas vezes corremos o risco de colocar ênfase em tantas questões periféricas e perdermos o foco no Cristo. É Ele o centro de toda a liturgia. Cada liturgia é esse encontro verdadeiro com Cristo. Iniciemos então nossa reflexão rezando a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus ilumina toda a ação litúrgica. Vamos então ouvir com muita atenção o texto bíblico que selecionamos para este dia. Somos teus filhos.
somos irmãos. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto autêntico de vocês. Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele, o que é perfeito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na história da Igreja, verificou-se repetidamente a tentação de praticar um cristianismo intimista, que não reconhece a importância espiritual dos ritos litúrgicos públicos. Muitas vezes esta tendência reivindicou a presumível maior pureza de uma religiosidade que não dependesse de cerimônias exteriores, consideradas um fardo inútil ou prejudicial. O centro das críticas não era uma forma ritual particular, nem um determinado modo de celebrar, mas a própria liturgia, a forma litúrgica de rezar. Com efeito, na Igreja, é possível encontrar certas formas de espiritualidade que não souberam integrar adequadamente o momento litúrgico. Muitos fiéis, embora participassem assiduamente nos ritos, especialmente na missa dominical, sorviam alimento para sua fé e para sua vida espiritual, sobretudo de outras fontes, de tipo devocional. Nas últimas décadas, houve muito progresso. Assim nos fala o Papa Francisco na sua catequese. A Constituição Sacrosanto Concílio do Concílio Vaticano II representa o centro deste longo trajeto. Reafirma de modo completo e orgânico a importância da liturgia divina para a vida dos cristãos, que nela encontram a mediação objetiva exigida pelo fato de Jesus Cristo não ser uma ideia, nem um sentimento, mas uma pessoa viva, e o seu mistério um acontecimento histórico. A oração dos cristãos passa por mediações concretas: a Sagrada Escritura, os sacramentos, os ritos litúrgicos, a comunidade. Na vida cristã, não prescindimos da esfera corpórea e material, porque em Jesus Cristo ela tornou-se o caminho de salvação. Poderíamos dizer que devemos rezar inclusive com o corpo. O corpo entra na oração. Portanto, não existe espiritualidade cristã que não esteja enraizada na celebração dos mistérios sagrados. O Catecismo assim escreve: a missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da Igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prossegue no coração de quem ora. A liturgia em si não é apenas oração espontânea, mas algo cada vez mais original. É um ato que fundamenta toda a experiência cristã e, por conseguinte, também a oração. É acontecimento, é evento, é presença, é encontro. É um encontro com Cristo. Cristo faz-se presente no Espírito Santo através dos sinais sacramentais. Disto, para nós cristãos, deriva a necessidade de participar nos mistérios divinos. Um cristianismo sem liturgia, ousaria dizer que talvez seja um cristianismo sem Cristo, sem o Cristo total. Até no rito mais despojado, como que alguns cristãos celebraram e celebram nos lugares de prisão, ou no escondimento de uma casa durante tempos de perseguição, Cristo está verdadeiramente presente e doa-se aos seus fiéis. A liturgia, precisamente devido à sua dimensão objetiva, deve ser celebrada com fervor, para que a graça derramada no rito não se disperse,
mas abrange a vida de cada pessoa. O Catecismo explica-o muito bem e diz assim: a oração interioriza e assimila a liturgia durante e depois da sua celebração. Muitas orações cristãs não provêm da liturgia, mas todas elas, se forem cristãs, pressupõem a liturgia, ou seja, a mediação sacramental de Jesus Cristo. Cada vez que celebramos um batismo ou consagramos o pão e o vinho na Eucaristia, ou ungimos o corpo de um enfermo com o óleo santo, Cristo está ali. É Ele que age, está presente quando curava os membros fracos de um doente, ou quando, na última ceia, entregou o seu testamento para a salvação do mundo. A oração do cristão faz sua a presença sacramental de Jesus. O que nos é exterior se torna parte de nós. A liturgia expressa isso através também no gesto muito natural de comer. A missa não pode ser somente ouvida. Também a expressão vou ouvir missa não é correta. A missa não pode ser só ouvida como se fôssemos apenas espectadores de algo que escorre sem nos envolver. A missa é sempre celebrada, e não apenas pelo sacerdote que a preside, mas por todos os cristãos que a vivem. E o centro é Cristo. Todos nós, na diversidade dos dons e ministérios, nos unimos na sua ação, porque Ele, Cristo, é o protagonista da liturgia. Quando os primeiros cristãos começaram a viver o seu culto, fizeram-no atualizando os gestos e as palavras de Jesus, com a luz e a força do Espírito Santo, para que a sua vida, alcançada por essa graça, se tornasse sacrifício espiritual oferecido a Deus. Esta abordagem foi uma verdadeira revolução. Na carta aos Romanos, São Paulo escreve: exorto-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. A vida é chamada a tornar-se culto a Deus, mas isso não pode acontecer sem oração, especialmente a oração litúrgica. Que este pensamento nos ajude a todos quando vamos à missa. Vou rezar em comunidade, vou rezar com Cristo, que está presente. Quando vamos à celebração de um batismo, por exemplo, Cristo está lá, presente, que batiza. Mas, padre, esta é uma ideia, um modo de dizer. Não, não é um modo de dizer. Cristo está presente. E na liturgia, você reza com Cristo que está ao seu lado. Mil razões para viver. Poema de Dom Helder Câmara. Faze com a alma o que na vida te for dado fazer, mas não esqueças nunca de integrar-te nos grandes planos de Deus. Vive o mistério da criação, fazendo de cada dia um cântico das criaturas e tendo a confiante audácia de exercer tua incrível missão de co-criador. Vive o mistério da encarnação redentora, imitando o Filho de Deus que se esqueceu de si, de sua glória, de seu poder, para assumir de cheio os problemas dos homens e mulheres de quem se fez irmão. Vive o mistério da Eucaristia, unindo-te às missas que restabelecem o equilíbrio do mundo e sabendo que só se une ao Cristo na comunhão quem se torna um com seus irmãos. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus, razão de nossa esperança. Comungar é tornar viva a aliança em Jesus,
Jesus, razão de nossa esperança. Chegamos assim ao final da nossa reflexão. Que o Senhor nos conceda o seu Espírito para que nós possamos cada vez mais buscar na liturgia um encontro verdadeiro com Cristo. Que não levemos uma fé intimista, isolada da vida da comunidade, mas busquemos os encontros comunitários, na celebração da Eucaristia e dos outros sacramentos, a força para celebrarmos o nosso Deus. Esta comunhão verdadeira na oração litúrgica, no encontro verdadeiro com Cristo vivo, ressuscitado, que está entre nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.